Senhor, boa noite a todos. Hoje estamos aqui no mais um podcast. Semana passada a gente não pôde estar aqui fazendo o podcast, mas eu quero agradecer já a todos que estavam aguardando aí, a todos que estão já participando, que você venha compartilhar desse link aí com mais pessoas, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, venha convidar eles para participar aí do nosso Base Bíblica Podcast. Hoje nós vamos falar sobre a falibilidade dos ministros. Você sabe o que é falibilidade? Nós vamos estar falando um pouquinho aqui. Então não deixe de participar. Antes, curta aí a nossa página no Facebook, você que está nos acompanhando pelo Facebook, dê um like aí no nosso canal, compartilhe, se inscreva no nosso canal, né? Se inscreva, toque aí o sininho de notificação para você ser lembrado que toda terça-feira temos Base Bíblica Podcast. Então, participe. Está chegando gente aí, minha mãe já está aqui. E convida mais gente aí. Vai convidando aí a galera para estar aqui com a gente, participando desse Base Bíblica Podcast. E, enquanto isso, né, nós vamos para a introdução da falibilidade dos ministros. Hoje o papo é mais com a gente, né, pastor Almir, do que com... né? É mais com os ministros, né? Mas não significa que você não possa aprender. Embora fale também dos ministros, da liderança, né? Não significa que você não possa aprender. Um dia você vai ser um ministro, um dia você vai ser um líder aí, e aí você precisa aprender um pouco sobre o que nós vamos falar aqui. Pastor Almir, com o senhor. Tudo bem, é um prazer estar aqui e nós vamos conversar sobre esse livro, A Falibilidade dos Ministros ou Sacerdotes. Mas antes de conversarmos a respeito, eu gostaria de lançar aí um desafio, já que, pessoal, nós vamos sair de férias aí por um período, que algumas pessoas que gostam de ler determinados livros pudessem dar ideias para que a gente pudesse colocar no podcast Base Bíblica. Então, Exato. Fica aí um convite para cada coração, para cada vida. Falando a respeito do livro, A Falibilidade dos Ministros ou Sacerdotes. Eu acrescentei agora aqui no momento os sacerdotes, porque falando relacionado a sacerdote, aí enquadra todo mundo, ninguém escapa. Reis e sacerdotes, né? Isso. A palavra diz que Deus constituiu reis e sacerdotes. Exato. O livro, o autor diz da seguinte forma: não temos informações na Bíblia que o apóstolo Pedro esteve em Roma. Apenas são superstições, fábulas e tradições. A Igreja Católica Romana Apostólica defendem a infalibilidade dos seus sacerdotes e ministros. No século 19, em 1870, na declaração da infalibilidade papal, mas desencadearam heresias incontestáveis durante séculos e ironizam, chamando de tradições. Nós não vamos falar da infalibilidade dos ministros ou sacerdotes, pelo contrário, nós vamos falar de forma diferente, com base bíblica, na falibilidade dos ministros e sacerdotes. E o texto que nós vamos falar a respeito é em Gálatas capítulo 2, versículo 11 e 12, que merece uma série de reflexões, simplesmente por causa desse versículo, que na maioria das vezes, como toda a palavra de Deus, a gente lê e passa desapercebido. Mas se a gente for estudar, pesquisar, analisar e refletir, tem muitas coisas para nós aprendermos. Então, Gálatas 2, 11 e 12 diz que o apóstolo Pedro veio a Antioquia
e se separou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. E o apóstolo Paulo repreendeu e escreveu cartas às igrejas, orientando e defendendo a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo. Se o cristianismo fosse uma invenção humana, essas questões nunca teriam sido divulgadas. Algum impostor teria encoberto as diferenças entre esses dois gigantes do Evangelho. Mas o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3,16, ele orienta e ele fala que as epístolas do apóstolo Paulo têm diferentes pontos difíceis de entender, mas incentiva os estudiosos a entenderem as epístolas do apóstolo Paulo e as escrituras. Então nós vemos que o apóstolo Paulo defendeu a doutrina da justificação pela fé, e é a doutrina mais importante do Evangelho. E o interessante é que em Atos 15, eles defenderam, os apóstolos, os ministros e os sacerdotes, eles defenderam a doutrina da justificação pela fé. Mas agora aqui em Gálatas, até o apóstolo Pedro defendeu, mas agora aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 11 e 12, consciente ou inconsciente, por causa de uma atitude do apóstolo Pedro, ele, inconsciente ou consciente, ele foi contra a doutrina da justificação pela fé. E o apóstolo Paulo falou com eles, não somente com o apóstolo Pedro, mas também com Barnabé, conversou com eles e escreveu cartas defendendo a doutrina da justificação pela fé. E veja aí a importância da doutrina da justificação pela fé. E veja também, paralelo, que a falibilidade dos ministros ou sacerdotes, mesmo sendo homens de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, eles tiveram atitudes que demonstraram a falibilidade dos ministros ou dos sacerdotes. E depois nós vamos explicar de forma detalhada e devagar quais foram as 3 lições que nós aprendemos aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 11 e 12, sobre aquelas atitudes que eles tiveram na igreja de Antioquia. Interessante, né, pastor Almir? O pastor Almir está falando sobre a falibilidade dos ministros, dos sacerdotes do Senhor. E para quem não está acostumado com essa palavra, né, pastor Almir? Falibilidade, ele já deu até aqui uma pincelada falando de Gálatas, quer dizer a fragilidade, né? É a fragilidade dos ministros, dos sacerdotes, né? Porque na igreja católica eles achavam, antigamente, né, no princípio, né, eles achavam que os ministros eles eram infalíveis, né? Eles não tinham defeitos, eles não poderiam ser corrigidos, não poderiam ser exortados, não poderiam ser repreendidos, porque eles estavam numa posição de autoridade. E isso não quer dizer nada, né? Isso não quer dizer nada. E no contexto de hoje, a gente vê em muitas igrejas ainda agindo assim, né? Porque a pessoa é um sacerdote, a pessoa é um pastor, a pessoa é um líder, a pessoa é uma autoridade. A gente, às vezes, não podemos chamar a atenção, não podemos corrigir, não podemos exortar, não podemos repreender. Não,
né? Todo mundo está sujeito a cometer erros, todo mundo está sujeito a cometer falhas, né? E como nós estamos sujeitos, independente da posição a qual estamos, seja nós de liderança, seja nós como professores, pastores, mestres, seja nós como qualquer líder de qualquer ministério dentro de uma igreja ou em qualquer lugar, né? Como a gente é suscetível ao erro, a gente tem que dar liberdade de as pessoas nos corrigir, né? Nos exortar, nos repreender, porque nem tudo a gente pode acertar, nem tudo na vida a gente vai acertar, independente da posição a qual estamos. Então nós precisamos, em algum momento, ser orientados, ser corrigidos, né? Ser repreendidos naquilo que não estamos andando corretamente. O pastor Almir vai falar onde, né, em Gálatas ali, Pedro, ele foi repreendido, né? A gente vê Paulo chamando a atenção de Pedro. E Pedro, Pedro era um dos principais líderes da igreja, tanto que Jesus fala que, né, dá as chaves do reino para ele, né, para ele ligar e desligar. Então, muitos ali viam Pedro como uma autoridade, né, e como alguém de crédito. E aí Pedro, ele vai em Antioquia ali, né, está junto com Paulo e com gentios. Enquanto ele está junto com Paulo e com gentios, ele trata os gentios de uma maneira. Mas depois que Tiago, o irmão de Jesus, chega, né, com alguns judeus, ele muda a maneira de tratar. Ele passa a tratar os gentios de outra maneira, né, os gentios convertidos. Ele começa a excluir, ele começa a só andar com judeus. E Paulo vê aquela atitude de Pedro, e Paulo vai dizer nas cartas que ele escreveu, né, uma carta que ele escreveu, que ele era o menor dos apóstolos, né? Embora Paulo escreveu 13 cartas às igrejas, né, o maior escritor do Novo Testamento, ele se considerava o menor dos apóstolos. E por que ele era o menor? Porque ele veio depois de todos, né? Os outros todos tiveram contato com Jesus, todos andaram com Jesus, todos participaram, né, do ministério de Jesus durante 3 anos. Paulo não. Paulo, ele viu Jesus, mas ele não andou com Jesus, ele não esteve presente ali enquanto Jesus estava na terra, né? Mas aí ele se considera o menor dos apóstolos. Mas mesmo ele sendo menor, ele repreende Pedro pela sua atitude. Ele chama a atenção de Pedro e ele fala que Pedro está agindo com hipocrisia, né, pastor Almir? Ele fala que Pedro está sendo um hipócrita, porque Pedro, enquanto estava com ele, estava agindo de uma forma. E o que é um hipócrita? Um hipócrita, a palavra hipocrisia vem de atuar, ator. É aquela pessoa que faz um personagem, né? Ela faz ali uma atuação. E Pedro, na frente de Paulo e dos gentios, ele era uma coisa, mas quando chegou Tiago com os judeus e os seus irmãos, ele fazia outro personagem, né? Ele mudava até sua forma de agir. E Paulo vai chamar a atenção de Pedro. E mesmo Pedro sendo uma autoridade para toda a igreja, né? Pedro ainda assim aceita a correção de Paulo. Pedro ainda assim é humilde para abaixar a cabeça, né, e aceitar a repreensão de Paulo. Então, todos nós estamos sujeitos a erros, mas também precisamos dar liberdade para as pessoas nos corrigirem, nos orientarem naquilo que temos falhado. E às vezes a gente vê que muitas vezes a gente não quer, a gente às vezes fala assim, nós somos humanos, nós erramos, mas na hora que vem alguém corrigir, a gente não aceita, né? Na hora que vem alguém orientar, a gente não aceita. E a gente precisa ter o coração aberto para isso também. Devemos aprender com as 3 lições da igreja de Antioquia. Primeira lição é que grandes ministros podem cometer grandes erros. O apóstolo Pedro viveu com Jesus.
andou sobre as águas, foi um dos anciões mais respeitados dentro do Evangelho, dentro dos concílios. Foi o primeiro a pregar o Evangelho para os gentios. Foi dado para a sua vida a chave para abrir e fechar o reino de Deus. E quando não se encontrava inspirado pelo Espírito Santo de Deus, foi repreendido, demonstrando que estamos sujeitos a erros, falhas e somos falíveis diante de Deus. E nós vamos ver 3 tipos de erro grosseiro que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, sobre a vida do apóstolo Pedro. O primeiro, Mateus 16, 21 e 22. Diz que o apóstolo Pedro diz para Jesus que ele não fosse crucificado, tentando evitar o propósito da redenção da humanidade. Então nós vemos nessa atitude do apóstolo Pedro com Jesus, que Jesus repreendeu o apóstolo Pedro, porque ele não queria que Jesus fosse crucificado. E em contrapartida, os propósitos da redenção da humanidade não fosse concretizado, não fosse realizado e nem estabelecido. Então Pedro, dentro da sua naturalidade humana, foi repreendido por Jesus. Segundo, Lucas 22, 54. O apóstolo Pedro negou 3 vezes Jesus até que o galo cantou e se converteu ao Evangelho de Cristo. A segunda atitude de Pedro foi quando uma mulher veio perguntar se eles eram discípulos de Jesus, e ele negou 3 vezes Jesus Cristo. Mas quando o galo cantou, ele ali se lembrou do que Jesus tinha falado para o seu coração, para a sua vida, e fez uma reflexão, e ali ele se converteu ao Evangelho, quando ele escutou o galo cantar. E a terceira atitude foi Gálatas 2, 11 e 12, colocando em risco a doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus por causa da sua atitude. Então, posição e dignidade não garantem infalibilidade. Pode ser César, imperadores, governadores, príncipes, juízes, reis, ministros, sacerdotes, e podem ser gigantes do Evangelho, mas são pessoas suscetíveis a cometerem erros com a sua atitude, mesmo estando reunidos em conselhos, em assembleias ou conferências. Os conselhos, por mais bem intencionados que sejam, pode cometer erros gritantes. E nós podemos ver que, independente de título ou independente de reuniões, os homens, como seres humanos, ainda que sejam cheios do Espírito Santo de Deus, podem cometer alguns erros que deixam a gente de boca aberta, ou erros gritantes. É interessante, né, pastor Almir? Porque aí que a gente vê que ninguém é bom, né, o suficiente, ninguém é perfeito mesmo. Então, é quando a gente vê as limitações dos seres humanos, e a gente tem que olhar somente para Cristo. Ele é o único que foi perfeito, né? Nós não podemos achar perfeição no homem, né? E porque senão, se a pessoa se sentir perfeita, assim, ela vai querer ser adorada também, né? Então, aí a gente acaba entrando no campo da idolatria. A gente olha para alguém, para uma liderança, para um ministro,
para as pessoas ao nosso redor, e a gente começa a adorar, a gente começa a idolatrar, e a gente começa a achar que aquela pessoa é tudo e que vai resolver. E chega no momento que quando a pessoa erra, que quando a pessoa peca, ou quando a pessoa comete alguma situação, a gente se ofende também. Porque a gente, nossa, eu acreditei no fulano, eu acreditei no ciclano, e ele errou, e ele pecou, e ele fez isso, ele fez aquilo. Mas aí a nossa confiança não estava em Deus, né? A nossa confiança estava no ser humano, a gente estava depositando toda a nossa esperança em Deus. O homem, ele é suscetível a erro, o homem, ele pode errar, o homem, ele sempre vai errar. Não existem pessoas perfeitas, né? Não existem. Você não pode colocar sua fé no pastor, no obreiro, no líder. Você não pode depositar sua fé no governador, no presidente, no prefeito, porque eles estão sujeitos a erros como eu e você. Eles estão sujeitos a erros, né? Eles não são Deus, eles não vão resolver os maiores problemas da nossa vida. Não. Mas a gente tem que entender que Deus é maior, né? Que Deus é maior que todas as coisas, e nós devemos depositar a nossa confiança total em Deus. E nem nós mesmos, né, pastor Almeida? Até confiar em nós, a gente tem que confiar na medida certa, porque às vezes a pessoa tem tanta autoconfiança que ela entra naquele nível de que ela não vai errar, que ela não vai cometer erros, que ela não, você está sujeito também. Como a gente fala muito aqui até mesmo do apóstolo Pedro. Pedro não se imaginava que um dia ele ia negar Jesus, mas ele negou. Ele não se conhecia totalmente, ele se conhecia até um certo ponto. Às vezes a gente se conhece até um certo ponto. Pedro não achava que ele seria capaz de negar o próprio Senhor Jesus Cristo. E chegou o dia que Jesus avisou para ele que ele ia negá-lo. E Pedro ainda insistiu, relutou e falou que não, que jamais ele ia negar o Senhor. Mas ele chegou no dia e na hora e negou a Cristo. Mas Jesus, pela sua infinita graça e misericórdia, foi ao encontro de Pedro e restaurou a vida de Pedro. E é interessante que quando Jesus chama a atenção de Pedro, né, pastor Almeida? Pedro, tu me amas? Jesus fala 3 vezes isso. Pedro fala, tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo. Porque só Deus conhece mesmo o nosso interior. Só Deus sabe o que há dentro do nosso coração. Só Deus sabe da profundidade dos nossos corações. Às vezes a gente não tem esse conhecimento. Então só Deus conhece o nosso coração. Então a nossa confiança, a gente tem que confiar em nós, precisamos confiar em nós, né? Precisamos, mas até uma certa medida. Não podemos achar que somos maior, que não, jamais vamos errar, que não. Não, estamos sujeitos. Enquanto estivermos nesse mundo, estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos a erros. E nós precisamos reconhecer as nossas limitações. E assim como nós temos limitações, nós também temos que reconhecer as limitações também do nosso próximo. Encontrando dentro dos evangelhos da Bíblia, nós temos vários exemplos de pessoas que demonstraram a sua falibilidade, mas nós vamos apenas dar 3 exemplos. O primeiro, Gênesis 16, 3. Abraão aceita o conselho de sua esposa para ter um herdeiro. Deus havia feito uma promessa na vida de Abraão, e Abraão analisou que estava demorando e aceitou o conselho da sua esposa para que tivesse um herdeiro. E aceitando este conselho, ele demonstra a sua falibilidade. Segundo, Êxodo 32 diz que Arão, o primeiro sumo sacerdote,
faz um bezerro de ouro para o povo de Israel adorar. Dá para entender? Um sumo sacerdote faz um bezerro de ouro para que o povo viesse adorar Deus através da idolatria. Terceiro, 1 Reis 11:8. Salomão também constrói um altar de idolatria para suas concubinas oferecerem sacrifícios aos seus deuses e deixam de adorar a Deus. Quarto, Isaías 39:2-7 diz que Ezequias, rei de Israel, permitiu que os embaixadores da Babilônia viessem e vissem os tesouros da casa de Deus, e enquanto a partir desses tesouros foram roubados e o povo foi destruído. Quinto exemplo, os 84 pais da igreja eram zelosos, tinham conhecimento e estavam prontos para morrer pelo Evangelho de Cristo, mas defenderam superstições, ritualismo e heresias. 6. Os reformadores foram instrumentos de honra nas mãos de Deus, mas, mesmo sendo instrumento de Deus, não impediram que grandes homens de Deus defendessem heresias e cometessem erros. 7. Martinho Lutero defendeu a doutrina da consubstanciação, que significa que durante a comunhão da ceia, que o pão e o vinho sejam literalmente transformados em corpo e sangue de Cristo. 8. Calvino permitiu que Serveto fosse queimado e se omitiu por medo de perder a sua vida e se escondeu para não defender a verdade diante da morte. 9. Geu aprovou a doutrina da Igreja Católica Romana Apostólica por temer a morte. 10. Inverg se colocou contra em falar em língua e os dons espirituais, dizendo que todas essas coisas são uma ilusão. 11 exemplos puritanos denunciaram os cristãos, dizendo que todas as suas doutrinas eram das profundezas do inferno. 12º exemplo, o apóstolo Paulo, que criticou o apóstolo Pedro, defendendo a doutrina da justificação pela fé, conforme em 1 Coríntios 5:5, entregou um irmão a Satanás, e depois, em 2 Coríntios 5:18, o apóstolo Paulo pecou contra Deus e disse que Deus restaurava, regenerava, reconciliava o coração dos homens diante de Deus, e que Deus estabeleceu o ministério da reconciliação. E o 13º, Hebreus 13:20 diz que Jesus, ele é o sumo pastor. Em Mateus 23:10, Jesus diz: não chameis ninguém de mestre. Por quê? Porque os sacerdotes e os ministros tomaram a igreja de Jesus Cristo das mãos do Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado, mesmo sendo cheio do Espírito Santo de Deus, nós podemos falhar, nós podemos errar diante dos homens e diante de Deus. Os homens, quando tiveram
a sua vida diante da morte, se esconderam. Dá para entender? Grandes homens de Deus, reverenciados em pleno século 21, diante da morte se esconderam e pecaram contra os homens e pecaram contra Deus. E imagine na grande tribulação o que as pessoas não são capazes de fazer, porque só Deus conhece o coração dos homens. Então, não sejamos juízes, porque na medida que tornamos juízes, também pecamos contra Deus, pecamos contra os homens. Na realidade, se cada um de nós fôssemos colocado diante da morte, quais seriam as nossas atitudes? Então nós vemos que tanto os pais da igreja, quanto os 85 pais da igreja, nos primórdios da igreja primitiva, também cometeram as suas falhas e os seus erros diante da morte. E nós vemos aí 13 exemplos na palavra de Deus de pessoas que pecaram contra os homens e que pecaram contra Deus, mas que mesmo sendo grandes homens de Deus, falharam diante dos homens e falharam diante de Deus, pastora Fernanda. Exato, e alguns desses aí que o senhor citou, né, tá escrito na própria Bíblia, né, para você ver que a veracidade da palavra de Deus, como o pastor humilhou na introdução, né, se a Bíblia fosse escrita só por homens, pastor Almeida, muitas dessas histórias seriam ocultadas, porque nós não gostamos de mostrar os nossos erros e as nossas falhas, nós não gostamos de mostrar, né, o quanto falhamos, o quão pecadores nós somos. Mas Deus é tão soberano que Ele não esconde nada, nem mesmo na palavra dele Ele esconde os erros daqueles que o serviram, né? Muitos daqueles que serviram o próprio Deus também cometeram pecados, também erraram, também falharam, também, né, foram medrosos, né, cometeram erros absurdos até, mas, né, Deus, Ele é poderoso sobre todas as coisas. Além do erro humano, Deus é poderoso, Deus se faz presente e Deus trabalha nas nossas fraquezas também. A gente não gosta muito de mostrar as fragilidades, né? A gente sempre gosta de mostrar o quanto nós somos fortes, o quanto nós podemos. Difícil é mostrar o quão somos vulneráveis. Primeiro porque a nossa sociedade ela é instigada, né? Toda hora você ouve alguém falando, você pode, você é capaz, você consegue, vai lá, e você pode tudo, olha no espelho, fala assim que você é lindo, fala que, né? A gente é instigado a ter essa autoestima, mas às vezes uma autoestima elevada demais. E às vezes a gente não consegue enxergar as nossas limitações. Sim, falhamos, sim, erramos. E quando a gente falha, a mesma sociedade que fala para a gente dizer que a gente é bom, a gente é isso, que a gente é a mesma sociedade que nos recrimina depois. É a mesma sociedade que nos acusa, é a mesma sociedade que nos coloca lá embaixo. Entendeu? Então, a gente precisa entender que somos falhos, somos pecadores, somos humanos, mas Deus é forte, Deus é poderoso. A gente precisa levar a sério o que o próprio Deus disse para Paulo, né, quando ele estava ali pedindo para que Deus tirasse o espinho na carne. E Deus fala para Paulo que a graça dele bastava e que o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza. Então, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E Paulo termina esses versos do capítulo de 2 Coríntios 12 dizendo: eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, né? Eu vou gloriar-me nas minhas tribulações, eu vou gloriar nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte, né? Quando eu reconheço as minhas vulnerabilidades
é que eu recebo a força do Senhor. Mas enquanto eu tento mostrar que eu sou imbatível, que nada acontece comigo, aí eu vou me tornando uma pessoa rígida, né, pastor Almir? Rígida, exigente, e as coisas, em algum momento eu vou errar. E nisso aí é que vem o quebrar, né? Vem a frustração, vem... Enquanto Nabucodonosor não glorificou a Deus, né? Deus o levou ele lá para baixo. Porque ele se achava o melhor, ele se achava o soberano, ele se achava mais que todos. Chegou um momento que Deus falou, não, eu vou levar ele viver com os animais. Vou levar ele viver como os animais vivem, para ele entender quem é Deus. E Nabucodonosor, ele mudou, né? Deixou estava ali na sua glória e de repente, né, viveu como um animal mesmo, todo barbudo, todo, né, andando ali, imagina, pessoal, um ser humano andando de 4 patas, né? Nabucodonosor parece que pirou, enlouqueceu. Mas aí ele começa a ver a grandeza de Deus e ele glorifica o nome do Senhor. E Deus restitui ele a sua posição. Então, Deus, ele sabe o que é melhor para a gente, né? A gente não sabe o que é melhor. A gente não conhece a nós mesmos. Só Deus conhece a nossa profundidade. É por isso que Davi, no Salmo 139, vai dizer: sonda, Senhor, o meu coração e me conheces. O Senhor sabe quando eu me assento e quando me levanto. O Senhor esquadria o meu deitar, o meu pensar, conhece todos os meus pensamentos, né? E aí ele vai dizer que ainda que a palavra não chegasse à boca, Deus já conhecia, né? Deus já conhece tudo que nós iremos falar antes de a gente falar, tudo que nós iremos pensar antes de a gente pensar. Então Deus está acima de todas as coisas. E o nosso dever é a cada dia mais se render a esse governo, se render a Deus e deixar Ele nos transformar para a glória. A segunda lição é que manter a verdade de Cristo na igreja é mais importante do que manter a paz. A infalibilidade não será encontrada no sacerdote, nos profetas, nos reis, nos escribas, mas a Bíblia fala a respeito de escritores que falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e eles tinham conformidade, unidade, cumplicidade. Mas os escritores dos dias de hoje e alguns dos primórdios não chegam num consenso. Tem interpretações, opiniões diferentes, a ponto de discordarem entre si e terem inimigo uns aos outros. A palavra de Deus diz em Romanos 12:16, 1 Tessalonicenses 5:13, Filemão 3:16, Efésios 4:5, 1 Coríntios 9:22, que o apóstolo Paulo ensinou sobre a paz e a unidade. Mas por que o apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro? Porque ele detestava falsas doutrinas. Muitos suportam tudo na religião, desde que tenham as suas vidas tranquilas. Mas alguns criticam, como o rei Acabe, e falam contra Elias, e outros falam contra Jeremias. Mas a palavra de Deus, conforme diz Jeremias, ela é como um fogo no interior do coração dos homens, que queimam a ponto de levantar profetas para repreenderem com a sabedoria de Deus e o amor de Deus a doutrina da justificação pela fé. Então, nós vemos que o amor, a doutrina da justificação pela fé e as falsas doutrinas devem ser repreendidas, e nós temos que tomar cuidado nos nossos dias, porque até em pleno século I
tem se levantado igrejas que dizem ser evangélicas, mas são contra a doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus. Então, a segunda lição que fala a respeito de Gálatas capítulo 2, versículo 11 e 12, que a verdade de Cristo, ela é mais importante até mesmo do que a paz. É interessante, né? Às vezes a gente prefere ter paz do que falar a verdade, né, pastor? Não, vamos ficar na paz, né? E o negócio tá ruim, tá feio, né? Então a verdade de Deus, ela é acima de qualquer coisa, até mesmo da paz. Por que Paulo chamou a atenção de Pedro? Porque ele sabia que se ele ficasse quieto, aquela situação ia ficar maior, né? Porque Pedro era um referencial para os outros líderes ali, né? Para os outros discípulos. E é tão interessante que a palavra vai dizer, em Gálatas, Paulo vai dizer que até Barnabé e os outros discípulos acompanharam Pedro na sua conduta. Olha só, a conduta de Pedro fez com que os outros o acompanhassem. Então Paulo cortou o mal pela raiz. Não foi, pastor? Se ele deixa, daqui a pouco estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, por isso que Paulo falou assim, por isso que eu o repreendi na face a face, na frente de todos, para que aquela situação não prevalecesse. Porque se Pedro faz aquilo, daqui a pouco vinha outra, até Pedro faz isso, eu vou fazer também. Se Pedro, que era Pedro, na hora que Tiago chegou, fez ceninha com os gentios, por que eu não vou fazer? Então, Paulo chama a atenção de Pedro na frente de todos, para que aquela situação não se repetisse ali. Não era com a intenção de expor a Pedro, não era com a intenção, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de falar a verdade e repreender, porque às vezes a pessoa ela quer só chamar a atenção para expor e para humilhar os outros, né? Não, vou mostrar para todo mundo quem ele é, quem ela é. Não é com essa intenção. A nossa intenção é falar a verdade acima da paz. A verdade ela tem que estar acima da paz, a fim de que haja correção mesmo, haja arrependimento, haja transformação na conduta daquela pessoa. Então, precisamos colocar a verdade sim acima da paz, mas precisamos entender o que está no nosso coração também, né, pastor Almir? Eu vou repreender porque eu quero ver aquela pessoa passar vergonha, porque eu quero humilhar ela, porque eu quero mostrar para todo mundo o erro que ela tem, não, ou simplesmente porque eu quero ver aquela vida transformada. Eu vou repreender aquela vida porque eu quero ver aquela vida tendo uma nova postura e realmente a verdade prevalecer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Mas a verdade, ainda assim, ela é acima de todas as coisas. A gente não pode consentir com aquilo que é um erro, né? A gente vê aí erros acontecendo dentro das igrejas, não só, eu falo cristãs, né? Porque tanto evangélicas como católicas, como, né, qualquer outra instituição, e que vai acontecendo e todo mundo vai aceitando, né? É o tal do aceito o cheque, aceito tudo, né? A pessoa vai aceitando, não. E aí entra na história, né? A gente não pode julgar, a gente não, mas repreende. A palavra de Deus diz que toda a escritura é inspirada para corrigir, para exortar, para instruir, né? Para edificação. Então, a gente deve ter esse zelo, sim, mas a gente deve corrigir, instruir, exortar para um despertar mesmo da pessoa. É que nem um dia eu estava falando aqui, até na oração, né, que eu vi um vídeo de um rapaz, né, de 2 amigos no penhasco lá e 2 cegos, um cego guiando o outro, pastor Almir. Aí o cego querendo falar, vamos por aqui. Não, era um cego só. Ele andando e o amigo falava, vamos lá falar para ele que ele vai cair no penhasco. E o outro falava, não, vai que ele quer viver assim.
né? Era um vídeo já para mostrar para a gente, não, vai que ele quer viver assim, a gente vai chamar a atenção dele, às vezes ele está gostando, às vezes ele quer passear no penhasco e a gente vai tirar ele da alegria, da paz dele, né? Aí o cara, não, mas ele vai cair, cara, dele, não, mas deixa ele. E a gente está vendo a pessoa caminhando para o inferno, mas a gente quer viver em paz, né? Não, né? A gente está vendo que a pessoa está cada dia se afundando e se afastando de Deus, mas a gente quer viver na paz. Então a verdade está acima da paz. A gente precisa, e é como eu falei aqui no início, para criar esse ambiente de verdade, a gente precisa também dar essa liberdade, né? Essa liberdade para sermos instruídos e corrigidos, né? E a gente não tem esse costume. Às vezes a gente vem com o costume já dentro de casa, né? O filho não pode chamar a atenção do pai, mas se o filho está vendo o pai pecando, embora Deus desonre o seu pai e sua mãe, mas a palavra não diz que você tem que concordar com tudo que seu pai e sua mãe faz, né? Se você está vendo que seu pai está errando, sua mãe está errando, está andando em caminhos tortuosos, não tem nada melhor do que um próprio filho repreender o pai, né, pastor Almir? Porque ele está debaixo de um laço de amor, ele está debaixo de uma de algo familiar, ali, de uma relação mais íntima. Não tem nada melhor do que uma autoridade, né, um líder, um ministro da igreja, ou seja, onde for, ser corrigido pelos seus próprios liderados. Porque eles têm mais intimidade com aquele líder, né? A pior coisa é você ser corrigido por alguém que você nem conhece, né? E de repente a pessoa vem falar verdades que você fala, meu Deus do céu, veio alguém lá do outro lado falar uma coisa para mim, né? Que eu nem conhecia essa pessoa. Então a melhor coisa que você tem é você ter esse ambiente de liberdade, esse ambiente de família, esse ambiente de amor, aonde você é corrigido pelos seus, aonde você é exortado pelos seus, né? Aonde você é chamado a atenção por aqueles que estão do seu lado, né? Mas que aqueles que estão do seu lado vão te querer bem, vão te querer, né, que você realmente acerte na sua vida e tenha uma conduta, né, agradável a Deus, que seria de Acabe se aceitasses os conselhos, as instruções e as correções de Elias, né? Mas muitas vezes Acabe se sentiu afrontado por Elias, né? O que seria de outros, né, que foram corrigidos por profetas ali, e muitas vezes achava que o profeta estava querendo, né, só apenas expor a vida deles, mas não, eles preferiram agir de maldade com os profetas de Deus, né? Então a gente precisa aceitar repreensão, aceitar correção. É chato ser criticado, pastor Almir? É chato. É chato ser repreendido? É chato. Quem é que gosta? Vai dizer que todo mundo gosta, eu aceito a repreensão com muita alegria, com muito amor. Eu acho tão legal ser corrigido. Ninguém gosta de ser corrigido, mas é necessário. Se estamos errando, é necessário que nós sejamos corrigidos para que a gente venha ter andar na prática que é correta e verdadeira diante de Deus. A terceira lição, que não há doutrina mais importante para defender do que a justificação pela fé em Cristo. Infelizmente, nos dias de hoje, determinadas igrejas que dizem ser evangélicas quebram o princípio da doutrina da justificação pela fé. A igreja primitiva teve a preocupação de não permitir heresias, falsos ensinos entrarem na igreja como legalismo. Mas a palavra de Deus diz em Atos capítulo 31, versículo 1, que a igreja era constituída de estudiosos da palavra de Deus, diferente dos dias de hoje do século 21. Em Atos 15, 1, diz que eles combateram o ensinamento de que não circuncidar, conforme o uso de Moisés, não poderia salvar.
Em Atos capítulo 15, versículo 11 diz: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,15 diz: pois nem a circuncisão e nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim ser uma nova criatura. O importante é ser uma nova criatura. Em Gálatas 2:11 e 12, o apóstolo Paulo repreende o apóstolo Pedro e escreve carta para as igrejas, defendendo a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo. Parece responder a pergunta de Atos 16:30, que diz: o que é necessário para que eu venha me salvar? E o que é necessário para que nós venhamos nos salvar? Mateus 3:2 diz: arrepender, porque é chegado o reino de Deus. Marcos 1:15 diz: arrepender e crer no Evangelho. 1 Samuel 15:22 diz: obedecer é melhor do que sacrificar. E Eclesiastes 7:8 diz: o segredo de terminar a sua vida bem, porque o fim é melhor do que o começo. Então, uma pergunta para o nosso coração, uma pergunta para as nossas vidas e para a reflexão das nossas vidas. De que forma se encontram os nossos castiçais? Os 7 castiçais de ouro representam a igreja de Cristo, e cada uma delas tem os seus defeitos e a sua virtude, mas nem todos possuem o mesmo resplendor, a mesma glória. As estrelas e os astros brilham no firmamento. Como está o nosso candelabro? De que forma se encontram os nossos castiçais? Tem 7 castiçais. Então vem uma reflexão para o nosso coração, para a nossa vida, e nós finalizamos aqui, né, o ano de 2021. Espero que o 2022 seja melhor. Amém? Aí o pastor me falando ali, finalizando com a justificação pela fé, né? Então entenda que não é por obras que você é salvo, né? É pela fé, não é pelas suas obras. Não quer dizer que você vai viver de qualquer jeito também, né? As pessoas têm que entender que quem conhece a Cristo, quem teve o encontro com Cristo, tem a sua vida transformada, né? Permite ser transformado por Ele. Então, viver pela fé é eu deixar Cristo me moldar a cada dia, deixar Cristo trabalhar em mim a cada dia, né? Embora que não são pelas minhas obras que eu vou ser salvo, né? Mas são sim pela minha fé em Cristo. E a fé, quando eu creio em Cristo, eu quero ser moldado, eu quero ser transformado. Fé não é só falar assim, eu creio. Fé é muito mais do que apenas você falar que crê. Fé é uma atitude, é uma mudança de atitude, é uma mudança de hábitos. Então, quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu deixo Ele me transformar. Então, se verdadeiramente eu creio que Cristo habita em mim, eu preciso deixar Ele transformar a minha vida, preciso deixar Ele transformar o meu caráter, porque não há coisa que Deus queira mais do que nos transformar. Deus não quer, né, apenas te abençoar, embora Ele queira também, mas o maior desejo de Deus é te transformar, porque não adianta Ele te dar as bênçãos e você continuar a mesma pessoa, né? Então Deus deseja transformar a sua vida e que você venha colocar isso em prática, deixar Cristo te transformar. E às vezes não, né? A maioria das vezes Deus usa outras pessoas, né? Para nos ajudar a nos transformar, né? A palavra em Provérbios diz que com o ferro se afia o rosto do seu irmão, não é isso, pastor Mê? Então, é no contato, é com a pessoa, é com outras pessoas que eu vou ser instruído, que eu vou ser corrigido, que eu vou ser transformado.
Então Deus vai usar pessoas para me ensinar, para caminhar comigo, para me exortar, para me repreender. E eu preciso ter um coração pronto para isso. Que você clame ao Senhor para que Ele venha te dar um coração ensinável, né? Um coração disposto a aprender. Porque às vezes a gente fala, eu preciso aprender, mas na hora que chega o aprendizado, aí a gente quer mostrar que sabe mais do que o outro. E esse não é o interesse. A gente precisa ter esse coração ensinável, disposto a aprender com Cristo, a deixar Cristo nos transformar a cada dia, amém? Eu agradeço a presença de todos que estiveram com a gente nessa live, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, aqueles também que ainda irão assistir. Muito obrigado pela sua presença aqui, agradeço aqueles que deixaram sua mensagem aqui no chat, né? A irmã Jerusa, minha mãe, o pastor Rogério, o irmão Luiz, a minha tia Neia, né? Muito obrigado pela participação de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, né? Aqueles que não deixaram mensagem, mas estão nos assistindo, eu agradeço também por todos que participaram, que Deus venha abençoar, não deixa de curtir aí o nosso canal, a nossa página no Facebook, de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Não deixe de se inscrever também. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, toque o sininho de notificação para você ser lembrado, né, que toda terça-feira tem um podcast. E também vá lá, curta a nossa página lá no Instagram, Base Bíblica PCast. Rodolfo vai colocar aí, Base Bíblica PCast. Participe aí com a gente, vai lá, curta a nossa página. Eu estou um pouco devagar em colocar as coisas lá, mas eu vou começar a publicar, né? Outra coisa, hoje foi o nosso último podcast, né? Desse ano, tá, gente? Não é o último podcast desse ano. Então, a gente vai voltar em janeiro, tá? Eu falei aqui com o pastor Almir, a gente vai deixar para ser o último podcast e a gente vai voltar em janeiro. Em janeiro nós temos aqui na igreja, eu creio que presencial e online, as primícias no primeiro 7 dias e depois vai ter os 12 dias proféticos ainda. Então a gente vai voltar depois dos 12 dias proféticos. Então a gente vai colocar a data certinha, vai informar certinho. Então depois dos 12 dias proféticos, lá para janeiro, lá para o meio de janeiro, né, a gente vai voltar a estar fazendo Base Bíblica Podcast. A Marcela e a pastora dizem que estão assistindo. Amém. Deus abençoe vocês também, né? Então, depois desses eventos que vão ter aqui na igreja, né, se você puder participar presencialmente ou online, participe aí com a gente. Nos primeiros 7 dias vai ter o culto das primícias e depois, acho que vai passar uma semana, depois vai ter os 12 dias proféticos, a gente profetizando para os 12 meses do ano. Profetizar, cada mês a gente vai profetizar que o ano de 2022 vai ser uma bênção na sua vida, né? Você está preparado para receber as bênçãos de Deus, né? Está preparado para lutar também? Porque às vezes a pessoa quer receber a bênção, mas não quer lutar, né, pastor? Quer a vitória, mas não quer guerrear. Então, toda vitória tem luta, hein? Então, se prepare para as lutas que vão vir. Você quer vitória? Então, se prepare para lutar, porque a vitória vem. Então, no ano que vem, nós vamos estar aí voltando com os nossos Base Bíblica Podcast. Nessa semana aí, a pastora tem a SAF na quinta-feira com a pastora Sônia, eu creio, né, pastora? Dá um joinha aí se vai ter SAF quinta-feira ainda, porque a pastora trabalha e às vezes ela vai trabalhar à noite. Eu não sei se nessa quinta-feira vai ser a SAF. Ela vai dar aí um joinha, mas, né, toda a quinta-feira vai ter a SAF. No domingo vai ser a nossa última escola de ministério do ano também, desse ano de 2021. Nós vamos voltar também só em janeiro, mas participe dessa última escola de ministério que vai ter aí. Participe aqui com a gente, 9 horas. Nós estamos falando sobre personalidade, temperamentos e caráteres.
da vida cristã. Então, né, se às vezes o seu temperamento te impede em muitas áreas da sua vida, no seu relacionamento, no seu trabalho, né, no seu convívio com a sua família, vem participar aí da escola de ministério, que aqui você vai aprender e vai estar aprendendo muita coisa, está sendo muito bom e enriquecedor. Então participe aqui da escola de ministério nesse domingo, né, a nossa última escola de ministério desse ano, tá? E no domingo à noite nós temos aí o culto de celebração. Nossa, deu um branco aqui. Às vezes buga aqui, fica a tela azul, né? Não, a pastora disse que vai ter sim a SAF nessa quinta-feira, viu? 8 horas da noite. Participe aí. No domingo, 6h30 às 18h30, culto de celebração. Participe com a gente também do culto de celebração. Se você não pode participar online, participe presencial. Vem aqui, a gente está tendo os cultos aqui na igreja. Participe aí com a gente. Agora, se você não tem condições, né, mora aqui em Jacareí, não tem condições de participar presencial, porque está trabalhando, porque às vezes tem alguma urgência, algum compromisso, né, participe online com a gente. Agora, se mora longe, aí venha participar online aqui dos cultos de celebração às 18h30. Mas nós contamos com a presença de vocês. E que Deus abençoe a sua vida, que vocês tenham desfrute aí desse final aí de ano, boas festas, que Deus venha abençoar a vida de vocês e vocês venham desfrutar da presença de Deus, o maior presente que nós recebemos, e o maior presente que nós podemos receber é Cristo em nós. A palavra de Deus diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Então, não tem nada melhor do que a presença de Cristo sobre as nossas vidas. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. A paz do Senhor e uma boa noite. Tchau, tchau.